noite, meus amigos. Nossa conversa começa agora. Sempre que nós conversamos, falamos sobre um assunto que é necessário, preciso, que nós temos que conhecer, saber e entender o porquê de tanta confusão no mundo. Nós estamos vivendo o terceiro milênio. Todo mundo fala em terceiro milênio, numa energia nova que comanda a natureza desde o ano de 1935. Mas ninguém sabe explicar por quê. O porquê de um mundo tão confuso, tão difícil, em que cada dia pai, mãe, família, irmãos, países, nações ficam tão difícil de conviver uns com os outros. Dificílimo. Quando nós pensamos que está tudo bem, tudo muda como de repente. Tudo isso é efeito da energia elétrica e magnética que move os mundos siderais, o visível, o invisível e todos nós. Tudo que existe na matéria, no mundo inteiro, seja qual for o país, seja qual for o polo, tudo é energia elétrica e magnética, por mais bonito e belo que seja a natureza. Mas, desde 1935, que a natureza deixou de ser comandada por essa energia elétrica e magnética, passando a comandar uma energia pura, limpa, perfeita, que veio da origem da humanidade. Que origem é essa? Você pode perguntar. E eu respondo. É a origem onde tudo começou a existir na matéria. Não é a origem que a antropologia mostra. A origem que a antropologia mostra é energia elétrica e magnética no mundo da matéria, o mundo que vivemos, um mundo em que há energia elétrica e magnética que comanda tudo, certo? E que comandava a natureza. Como essa energia está saindo da humanidade, do mundo inteiro, há todos os conflitos em todos os aspectos no mundo inteiro. É um conflito de energia que entra e outra que sai. Nada pode ser de repente, tudo tem hora. Vocês sabem disso. Nas nossas vidas, tudo tem um momento de acontecer, não é verdade? E nós temos a ilusão de que mandamos em nossas vidas. Não, nós não mandamos. Quem manda nas nossas vidas, na matéria, é a natureza. O pensamento elétrico é que comanda, elétrico e magnético, que comanda exatamente a nós. Vejam bem, quantas vezes durante um dia, uma tarde, uma noite, minutos e segundos, seu pensamento muda. Você pensa que vai fazer isso, fazer aquilo, pensa que vai realizar alguma coisa útil e que está livre de muitas coisas que você pensou e, de repente, o pensamento muda tão rápido que você não tem controle sobre o pensamento. O pensamento, na minha ótica, parece mais rápido que a velocidade da luz. E a luz tem uma grande velocidade. E temos uma prova bem simples, o raio. O raio pode ser muito longe, mas a luz dele permanece, vai muito além de onde ele está. Por isso é que muitas vezes a gente vê a luz do raio e não sente a voz do trovão. Por quê? Porque está muito longínquo. Não dá para ouvir o choque das energias que dá o aspecto de um barulho imenso
que é causado pelo choque das energias que formam o raio, certo? E nós, a luz já não é isso. Você não já notou? Que a luz vem, mas você não ouve barulho. Por quê? Porque esse raio estava muito distante, mas a velocidade da luz é muito rápida, certo? Então, esse conhecimento que eu divulgo é exatamente uma energia pura, limpa, perfeita, que não se encontra no nosso mundo comum, no mundo material. Nós somos todos nós, e tudo que comanda a natureza é a energia elétrica e magnética. Agora, o comando atual na natureza, que é uma fase natural da natureza, chama-se fase racional. Essa fase é a fase que nós temos que desenvolver em nós um raciocínio superior a todos os raciocínios dos quais tivemos na vida como elétrico e magnético. Desenvolvendo esse raciocínio superior que vem da origem da humanidade, que é o racional superior, que é o verdadeiro Deus, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, energia superior a todas as energias. Mas nós somos descendentes do racional superior. Por isso que somos racionais inferiores. Para que nós tenhamos uma ideia, é importante que nós saibamos que esse conhecimento veio exclusivamente para a humanidade conhecer a terceira energia que existe, que nós não conhecíamos. Mas foi dessa terceira energia que nós viemos, energia racional. Nós nos deformamos na matéria durante 21 eternidades. 21 eternidades é tempo demais, certo? Para chegarmos aonde estamos, deformados. Deformados por quê? Porque nós não temos uma saúde perfeita. Nós sofremos muito, temos um mundo imperfeito, um mundo caótico, um mundo desigual, em que as pessoas não são vistas ou tratadas ou vivem bem. Todas elas não. Por isso é que tem párias de uma sociedade que vivemos. O que quer dizer isso? Tem as classes sociais que exatamente existem devido à deformação que vem se processando em 21 eternidades. Cada ser humano tem uma evolução própria. Esse conhecimento veio para a humanidade conhecer a si mesmo e o mundo que vivemos, e de onde viemos, como viemos e para onde vamos, e como tudo acontecerá na fase racional em que todas as pessoas vão se conhecer. Lembre-se, uns vão mais cedo, outros mais tarde. Esse conhecimento veio para a humanidade, mas a humanidade ainda não está toda preparada para recebê-lo, estudar e receber da leitura desse livro a energia que compõe este conhecimento. É uma energia pura, limpa, perfeita. Lembrando a todos que ele não veio para polêmicas, não se trata de nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhuma seita. É a continuação de todos os conhecimentos que existem na face da Terra. Existem pessoas, cientistas, pessoas muito intelectuais, que não gostam de ler porque é repetitivo e acham que eles são muito inteligentes e não precisam de repetições. Mas eles vivem de repetições. Pode ser rico como for. A vida é feita de repetições. Ninguém pode ser um milionário. Nenhum foge à repetição do dia a dia. Cada uma
cada um tem a sua. A repetição do acordar, do amanhecer, do tomar banho, fazer a higiene, do se alimentar, é uma repetição. As horas, as repetições de cada um podem ser modificadas, diferentes, mas todos se repetem em tudo aquilo que fazemos. Todos nós os repetimos. No trabalho, na família, no ter, no ser, no fazer, no executar. Seja o que for que você fizer, para adquirir uma perfeição dentro da imperfeição, tem que haver repetição. Só que na matéria não existe perfeição inteira, existe perfeição dentro daquilo que você exerce para ganhar a vida, viver, estudar, certo? E se evoluir, e evoluir. E esse conhecimento, a energia dele, mexe de dentro de nós para fora. Como é que recebemos uma energia pura, limpa e perfeita? Fácil. Tem que haver uma maneira de receber essa energia. Recebemos através de uma glândula física que temos dentro do nosso corpo. Essa glândula, para sermos precisos, ela está sentada no istmo do mesencéfalo, é o meio do cérebro. A função dela é exclusivamente receber energia racional através desse estudo, deste conhecimento que veio propositalmente com essa energia para que nós, através de uma glândula que possuímos desde que nascemos, para que nós, quando recebermos essa energia, a glândula receba, desenvolva e harmoniosamente distribui todo o nosso organismo. Mas, para que isso aconteça, é necessário que você estude o conhecimento, leia o conhecimento. Não é ler como quem lê uma revista, não é decorar, é sentir confiança na energia, sentir dentro de você, no seu metabolismo, uma coisa diferente. Cada ser humano é diferente um do outro, em tudo que faz. Ninguém é igual a ninguém. Pode ser quem for, nem os gêmeos univitelinos são idênticos, não. Tem sempre algo diferente. Nenhum fluido que faz parte do nosso corpo é igual a outro fluido. Todos eles são bem diferentes um do outro. Vocês entendem? Estão entendendo? Eu divulgo esse conhecimento por amor. Eu conheci quando ainda era radialista, na Rádio Clube, com Manelita Eduardo Pinheiro Campos. Foi lá que eu conheci. Eu me dediquei a esse conhecimento que só me ajuda. E a partir daí, eu comecei a amar mais o ser humano, respeitar mais os conhecimentos que existem, respeitar melhor todo e qualquer conhecimento de religião, filosofia, seita, crendice, seja qual for o tipo de religião, seja qual for o caminho, aprendi a respeitar, compreender e saber que todos eles levam a um caminho da verdade, a existência de Deus. Só quem não acredita em Deus são pessoas céticas, ateus, ateias, pessoas que só acreditam na matéria. E a matéria por si se destrói, é ou não é? Mas cedo ou mais tarde tudo se destrói, porque da matéria tudo tem começo, meio e fim. Nada é eterno na matéria e nós sabemos disso. Se nós fôssemos eternos, não morreríamos
não é verdade? E para morrer, não precisa ter nenhuma doença grave. De repente, a sua vida sai do cenário da existência num acidente, em coisas rápidas, que até dormindo tem pessoas que morrem dormindo. É ou não é? Então, eu estou falando assim, bem simples, para que vocês entendam a importância de você saber, entender, compreender e sentir como é necessário ao ser humano ter um caminho que o leve a conhecer a si mesmo, a entender o porquê de tantas confusões que existem dentro de nós e no mundo inteiro, e entender o porquê de tantos conflitos em que as pessoas, até os familiares, não se entendem. E porque tanta discrepância na vida humana, na personalidade, no modo de viver e no mundo inteiro e toda a humanidade. Bem, para que você leia esse conhecimento, nós temos aí um site na telinha que dá o site onde você pode encontrar esses livros diretamente do Retiro Racional, ou em São Paulo, no Rio Grande do Norte também tem um site em Salvador e temos o site de Fortaleza, tá bom? Lembrando a todos, este livro, este conhecimento não existe nas livrarias convencionais. Por que não existem? Porque não tem fins lucrativos. Mas existe uma lei em Brasília que nós podemos, que um dia poderá ser levado às escolas em qualquer momento. Porque a lei exige, aliás, eu tenho até essa lei, mas não sei aonde coloquei, não sei decorado. E aqui no Ceará nós temos um dia da cultura racional, que quem arranjou foi o Carlos Raiol, quando vereador, que na Câmara dos Vereadores, ele conquistou esse dia para este conhecimento. Certo? Bem, um dia todos conhecerão. Uns conhecerão mais cedo, outros conhecerão mais tarde, e assim vai se levando a vida no espaço de tempo que corre de onde. Já notaram como o tempo é rápido agora? É isso aí, porque tudo está se modificando no mundo inteiro, na própria natureza e em nós mesmos. Espero que vocês gostem. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de dizer, uma coisa boa. Se alguém, por acaso, tiver interesse de dizer este livro, eu tenho 2 livros desses para doar aqui na emissora. Você pega o site da emissora, da TV, fala com a isto, que é o responsável pela televisão, marca um horário e pode buscar um livro, que eu tenho 2 para doar. Mas só se você tiver interesse. Não adianta pegar um conhecimento para encostar, não ler, não estudar. E leia com amor. Não é um livro de autoajuda, nem esse conhecimento é milagreiro, não. A energia racional é que trabalha cada um de nós interiormente nas nossas necessidades. Para isso existe um aprimoramento das repetições, da leitura, que é muito importante. Lembrando a todos que as repetições que existem no conhecimento, em cada capítulo, é proposital e inteligente para que você, se não entende de um jeito, entende de outro.
porque muitas pessoas não têm facilidade de aprender, de sentir a mudança de uma repetição para outra repetição. Bem, eu fico feliz por estar aqui divulgando este conhecimento. E agora nós vamos pedir licença a vocês para receber duas mulheres da educação como convidadas, tá bom? Muito obrigada. Até daqui a pouco. Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, amigos, nós viemos de um pequeno intervalo cultural. Apoio cultural. Por que apoio cultural? Porque nós trazemos um programa que tem cultura, que ajuda a todos a conhecer cada personalidade que traz aqui as suas funções. Hoje nós trazemos duas mulheres. Todos nós sabemos que o mundo hoje é das mulheres. O sucesso que as mulheres fazem em suas profissões são incomparáveis. Femininas, graciosas, bondosas, mães, professoras, educadoras. E antes de conversar com a Maria Assunção Pessoa e a Aline Araújo, né, é o nome da Aline, eu estou conhecendo pessoalmente, em conversa, a Aline hoje. A Assunção eu já a conhecia pelo nome que ela tem agora como professora da rede municipal, que todos sabem o que é a rede municipal, prefeitura. Para quem não sabe, tem pessoas que sabem tudo, outras não sabem nada porque não se interessam. Entenderam? Bem, e antes de conversar com ela, dar boa noite de conversar, eu gostaria de dizer a vocês que na área da educação, na área do ensinar, é muito difícil se manter um equilíbrio, porque tudo varia de aluno para aluno. E antes de conversar sobre essa discussão, que é a educação alfabética e a educação familiar, e hoje em dia os pais jogam os filhos nos colégios, nas escolas, esperando não só o ensino do aprender, mas o ensino também da educação, que é muito difícil. E antes disso eu gostaria de dizer, cuidado, se você é uma pessoa importante, tem um nome a zelar, se acha bam, a melhor das melhores, cuidado com os elogios fáceis e os abraços muito empolgados. Na maioria das vezes, eles não representam a verdade. Aparências não são verdades. Se a aparência fosse verdade, todas nós de Fortaleza, no céu, estávamos ricos, porque aqui é assim.
todo mundo conta vantagem, que viaja muito, que pode isso e aquilo, mas na hora que você precisa de alguém, é difícil encontrar este alguém que queira ajudar em qualquer setor. Isso é muito comum. Bem, vou dar boa noite às meninas. São duas mulheres bonitas, mães, jovens, e que se dedicaram a área tão difícil, que é ensinar. Não é fácil. Pensa que é fácil? Não é. Boa noite, Assunção. Esta é a Assunção, Maria Assunção, e ela, Aline Araújo. Cada uma diz o que gasta com relação, o que levou você a querer ser uma professora, que você sabe. Você ensina e educa. Isso. Maria Amélia, boa noite. Boa noite. Os telespectadores. Estou aqui para passar algumas informações sobre alfabetizar. Isso, que não é fácil. Que não é fácil, mas é possível, quando família, escola e o profissional, se quiser, a gente tem um resultado satisfatório. Muito bem. Falou com professora mesmo. Isso. Eu sou Assunção, Maria Assunção Pessoa. Eu, quando na minha caminhada de profissional, assim, eu estudei em escola de freira e eu me preparei para ser, sabe o quê? Meu sonho era o quê? Ser médica ou advogada. Era o meu intuito, era o quê? Porque eu tinha muita pena das pessoas que eram doentes e não tinham condição de ir para médico porque não tinha condições financeiras. E eu disse assim, eu vou cuidar. Um dia eu vou ser médica para cuidar. Aí não foi possível. Aí eu disse assim, ou você é advogada para defender as pessoas que são presas por injustiça, né? Aí passou. Aí quando eu terminei meu 8º ano, era a fase de fazer o ensino médio, né? Aí o que aconteceu? Veio uma proposta para mim, familiar, assim, você não quer fazer o pedagógico e depois você segue sua vida. Eu, tá bom, que tudo é vantagem para você, eu na hora. E fui fazer o pedagógico no Instituto de Educação. Chegando lá, gostei. Quando eu fui fazer no período de estágio, que foi no 2º ano, aí tinha que estagiar. Fui estagiar, chegando lá, os pais se apaixonaram pelo meu trabalho, não sei o que. Eu era muito nova, né? E os pais disseram, não, essa professora aí tem que ficar, porque ela é a professora para os meus filhos. Aí a diretora foi e disse assim, Assunção, você já está empregada. E você começando a receber dinheiro, né? Aí fiquei, e eu estou até hoje, e amo a minha profissão. Mas quando eu me aposentar, eu vou fazer direito, se Deus quiser. Muito bem. Outra coisa, o Instituto de Educação, que era a escola normal, sim, era muito importante. Era. Né? O estudo lá era de nível alto, como o Liceu do Ceará. Isso, né? Quer dizer, eram cursos, eram escolas profissionalizantes do governo, né? Mas de alto nível. Alto nível. E Maria Amélia, eu lhe digo hoje, já fiz... Como é que mudou tanto, né? Maria Amélia, mas falta de assistência. Eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo que eu aprendi, a bagagem que eu trago são de dois segmentos. O pedagógico que eu fiz e a minha prática. Eu fiz pós-graduação, fiz pedagogia, fiz vários cursos, gestão escolar, mas o que eu faço até hoje, que eu trago minha bagagem riquíssima, foi as duas coisas que eu fiz. O pedagógico, muito bem feito. Eu vou lhe dizer uma coisa, quem mesmo tem um dom de ser professora, faça um curso pedagógico, porque é a base de tudo. É a base. Pedagogia, né? Muito bem. E a Aline Araújo, vocês são amigas? Sim. Trabalham pertinho no mesma escola? Trabalhamos juntas já. Faz você, como escolheu essa função? Como disse a Assunção, tão difícil, mas que traz orgulho, né? Isso.
Boa noite, Maria Boa Amélia. noite, minha filha. Boa noite, telespectador. Comecei desde criança, né? Minhas brincadeiras eram colocar as bonequinhas sentadinhas e ficava ensinando a elas. E a minha mãe sempre dizia, essa menina vai ser professora. E aí chegou o ensino médio e a gente naquela discussão de saber o que ia fazer, né? Eu queria ser jornalista. Aí fiz o vestibular para jornalismo, fiz para pedagogia. Não fiquei no jornalismo e consegui o de pedagogia. Cursei pedagogia, né? Comecei a ensinar numa escola pequena de bairro. Depois passei por uma escola maior. Fiz o concurso para seleção para substituta da rede municipal, passei também. E aí depois fiz para efetivo. E estou até hoje, já tem só de efetivo na rede municipal, já tenho uns 12 anos. Então eu tenho mais de 20 anos de profissão. E como você frisou bem, é um trabalho assim que você tem que fazer por amor, porque os desafios são grandes, muito grandes. Hoje em dia tem muita dificuldade na rede municipal por conta das salas superlotadas, né? Muita criança. Veio junto a inclusão, que foi uma maravilha, né? Ter as crianças com necessidades especiais em sala de aula, mas, por outro lado, falta o suporte necessário para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho. Certo. Assunção, segundo eu soube, que as crianças autistas, que tem muitas crianças autistas, Sim. né? É melhor estudar em colégio público do que particular. É assim, Maria Amélia, eu já trabalhei em escola particular, já trabalhei em escola do município e do estado. E desde 2009 eu estou na rede municipal. Eu trabalho com muito projeto. E a rede municipal, ela tem trabalho com muito projeto. E esse projeto vem voltado para essas crianças que têm TDAH e autismo. E as escolas que eu já passei, eu vou lhes dizer uma coisa. Se eu tivesse um filho hoje, eu colocaria em uma das escolas. Claro que não são todas as escolas, porque vai depender da gestão, como dirige aquele trabalho, né? Mas as escolas que eu passei, eu indico que eles tenham uma assistência diferenciada, muito diferenciada, porque também eu trabalho com crianças, né? Em particular, eu trabalho com projeto com crianças que têm TDAH e autismo, para alfabetizar. Assunção, qual é a diferença de TDAH? TDAH para autismo? Maria Amélia, Qual é a diferença? Existe uma diferença. Criança TDAH, elas têm vários níveis. Tem o nível baixo, médio e alto. Então, são crianças... Hoje eu digo que eu tenho TDAH. A maioria das pessoas tem TDAH. Certo? São pessoas que são muito ativas, elas têm uma dificuldade de se alfabetizar mais rápido, certo? Mas elas conseguem, vai depender do nível, porque tem que fazer um teste, né? No Instituto de Educação, inclusive, lá tem um programa lá, tudo é voltado para quem tem TDAH e autismo. Lá eles têm uma assistência muito boa, certo? Vou até citar aqui o nome de um professor que... Pode citar o nome que quiser. Certo. Eu faço até às vezes quando a gente faz uns cursos com ele, o professor Wilson Câmara, se não me engano é Câmara. Ele é espetacular. E lá tem esse projeto voltado para crianças que têm TDAH e autismo. Então, lá é acompanhado com psicólogo, lá vai depender do nível. Certo. Aí lá eles têm que ter no mínimo um psicólogo, um pedagogo, tá certo? E um pedagogo, psicólogo, fono, né? Então é uma equipe. Aí, então a demanda é tão grande que lá eles têm que se inscrever e faz fila.
mas consegue, mas é um trabalho mais completo de qualquer escola particular. A gente sabe que existe escola de vários níveis, também conheço alguns particulares, e lá eles dão essa assistência, mas é aquela coisa, você tem que ir atrás. Tem que ir atrás, porque você ficar acomodado, o pai, é difícil, não é difícil, gente. É decidir. Eu vou atrás e vou procurar onde tem o melhor para o meu filho, porque lá eles tratam o quê? O medicamento. Porque meu filho tem TDAH, eu não aguento, porque existe. A gente está com dor de cabeça, a gente toma remédio para dor de cabeça? É. Pronto, assim são as crianças, quem tem TDAH. E existem uns medicamentos, uns pode tomar e outros não. Às vezes só uma atividade física, às vezes só um trabalho de manual. Uma terapia. Uma terapia, vai né? depender do nível de cada um, tá certo? Certo. E tem muitos terapeutas? Sim, existe. Na escola, né, da rede municipal, a gente tem a sala de AEE, que é o atendimento educacional especializado. Porém, algumas crianças participam e outras não, né? Por exemplo, as que têm TDAH não participam, elas participam apenas as São crianças. silenciosas. Porque elas têm tipo um tratamento que você pode fazer através do remédio, como ela falou, né? Então, se eles fazem as terapias e tomam um remedinho, aí dá para ficar tranquilo em sala de aula e não necessitam do atendimento educacional especializado. O autista, sim, ele já entra nessa sala de atendimento especializado. Tem que ter o especializado para o autista. Sim. TDAH, com medicação. E autismo E- também. Porque E o autismo também, mais um diferente. Porque assim, Maria Melhaz, porque isso aí são diversos tipos de TDAH E de autismo. e de autismo. Então, às vezes, a gente, na avaliação que a gente faz, a gente detecta que tem criança autista que também vem com TDAH. Aí é mais difícil. Isso, para você ver. E também pode desenvolver. Certo. Pode desenvolver ou não. E também, quem tem TDAH, pode mais adiante a gente identificar o quê? Um autismo bem leve, certo? Aí tudo isso o quê? É um que a gente tem que acompanhar de perto. Por isso que eu acho assim, a rede municipal de Fortaleza, nas escolas que eu já trabalhei, tem um acompanhamento diferenciado. Aí eu sempre dou assim uma nota 10. E eu, aliás, até tenho interesse de ouvir para ensinar uma mãe que não quer aceitar o autismo do filho. E é muito melhor na rede municipal do que particular. Agora é assim, Maria Amélia, independente seja da rede municipal, particular, os pais vão passar por essa fase. Qual é a fase? Do luto. O luto, ele dura de 1 mês a 3 meses, 5 meses, 6 meses. Quem que representa o luto? O que é o luto? O luto é os pais não aceitar que os a filhos... condição do filho. Aí o que é que eles fazem? Ou se separam, os pais, geralmente o pai abandona a esposa. Você vê que Aí, o que é que acontece? Esse luto, a mãe não quer aceitar que o filho é daquele, que se apresenta daquele jeito, né? Porque já nasce daquele jeito. Ele pode aparecer no início, no meio, com 14 anos. Por isso que a gente tem que tratar essas crianças com cuidado, acompanhar, porque a gente fazendo esse trabalho, até 14 anos, ele vai entrar na universidade. Entra na universidade. Se a gente não tratar desde 0 anos, os meses... Quanto mais rápido o diagnóstico, né? Mais tempo de tratamento e melhora a condição da criança na sociedade. Aí, o esporte é muito importante. os pais têm que aceitar. Isso. Aí, pronto, quando ele aceita, maravilha. Certo? Aí o esporte, para quem tem TDAH, o esporte é maravilhoso. Natação, porque ele já fica calmo. Tá entendendo?
Aí, porque quem são uma das características de quem tem TDAH, eles são muito agitados. Você chega ali para fazer uma atividade com eles, você chega ali com as regras, tem que chegar, tem que impor. Primeiro vamos fazer isso. Aí o que é que eles fazem? E o que tal a gente fazer isso aqui? O que tal a gente fazer mais isso aqui? Aí eles mudam as regras. Aí o profissional vai todo tempo, não, é do meu jeito. Você tem que aceitar umas regrinhas dele. Por que não? Você está trabalhando com a criança que está precisando de você. E você precisa chegar o que ele tá precisando aprender. Então, você tem que trocar. É como se fosse trocando umas ideias com ele. Entendeu? Sei. Aceitando as sugestões. Isso, tem que aceitar para não confrontar, porque senão... a gente tem que criar expectativas antes, certo, né? Para que possa prender a atenção dele. Outra coisa, como é que eles se comportam em sala de aula? Quando estão assim agitados, como é? Assim, antes, né, para a gente explicar um pouco Só um pouquinho sobre o que mesmo. é o TDA e o TD, transtorno de déficit de atenção, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São dois diferentes, né? O TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, para a criança, ela é uma criança mais desatenta, ela não interage muito porque ela não consegue acompanhar o ritmo das outras crianças, né? E já o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é uma criança que ela já é mais agitada. Ela também não tem uma concentração nas atividades, né? E ainda tem a agitação. A gente, em sala de aula, tem que pegar esses alunos e colocar eles mais na frente, mais perto da professora, para que a gente possa ter o contato visual e conseguir identificar se aquela criança está aprendendo, né, se ela está prestando atenção ou não. As atividades também devem ser diferenciadas, porque se a gente colocar uma atividade onde a criança tenha que ler muito, né, um enunciado comprido, ela não vai conseguir se concentrar naquela leitura e aí vai perder o foco e a vontade ali naquela atividade, né? Ela não vai ter tanto interesse. Da mesma forma, a criança com o TDAH. A gente tem que fazer uma atividade diferenciada, mais compacta, mais objetiva, para poder prender a atenção dela. E sempre assim, trabalhando com jogos, com brincadeiras, né, lúdicas. Isso. A gente tem que, como se diz, se virar nos 30 para poder chamar a atenção dessas crianças no intuito de fazer com que elas aprendam aquilo que a gente quer passar. E também o amor, né? Não, é isso aí que eu ia falar. Aí, Maria Amélia, a gente tem que fazer... Por isso, quem é professor tem que trabalhar com amor, porque senão não dá conta. E a gente tem que fazer de um jeito que eles não se sintam discriminado, ou diferente. Eu tenho 8 anos, fulano tem 8 anos, ele está conseguindo, eu não estou. Aí você tem que dar essa assistência. Não, meu filho, não se preocupe não, tem seu tempo. Aquilo ali ele conseguiu, agora você vai conseguir, você não se preocupe não. Aí você tem que estar dando sempre esse suporte para eles. Um incentivo, para ele não se sentir inferior. Porque se ele se sentir inferior, ele leva esse sentimento para casa, no outro dia não quer vir para a escola. Aí o pai tem que trabalhar, não tem? Aí tem que ir na escola, saber o porquê. Então, o profissional tem que estar muito preparado com a história de cada um. Então, quando você tem uma criança dessa em sala de aula, você tem que saber o histórico todo da família, como a hora de dormir, hora de acordar, o que se usa computador, celular, se saem, se estão em família, são separados. Esse histórico, ele ajuda muito, ajuda os 70% o nosso trabalho e também ajuda os pais, porque se o professor está adquirindo um resultado satisfatório com seu filho, mas é claro que os pais vão ficar satisfeitos. Mas para a gente precisa disso dele. É porque quer saber da minha vida? Não, é o histórico. Todo mundo tem o seu histórico. Tá entendendo? Aí, Maria Amélia, outra coisa, eu tô dando uma aula para alguns alunos e um deles, ele já sabe ler. Aí o que ele faz? Ele quer atingir a gente, né? Ele diz assim, você é feia. Eu disse assim, aí ele diz assim,
Aí eu digo assim, pois é. Mas é melhor porque você é tão lindo, duas pessoas bonitas não vai dar muito certo, então tem que ser um feio e um bonito. É. Aí ele disse, alguém disse da família que ele já estava lendo, né? Que ele já está lendo alguma coisa. Aí ele lendo, aí ele foi e disse assim, eu não estou lendo não. Porque você precisa ganhar seu dinheiro, professor. Existe. Então eles usam as estratégias dele. Então a gente se apaixona com essa coisinha, esse jeitinho dele, você está entendendo? E toda aula, quando a gente vai dar, quando eu estou dando aula no particular, eu vou dar em casa, né? O que a gente tem que ter, não é só o sentar e escrever, não. Tem que ter movimento. É uma atividade lúdica, tem que ter atividade lúdica. Aí você consegue um resultado mais satisfatório. Bem, agora, assim, e aqueles pais que não querem aceitar? É porque, assim, na Como é verdade, que- não é nem o aceitar, é o não conhecer, né? Mas tem pais Acha que, que é nem porque- conhecem nem aceitam. É. Acha que é porque é uma criança danada, Isso. né? É uma criança preguiçosa, começa a taxar os próprios filhos, né? Por não conhecerem o TDAH. E tratam bem a vocês? Sim. Pais, Porque tem os que ter pais. essa parceria de escola e família, Mas né? tem pais que não dá nem aí, né? Não, infelizmente a gente passa por esse problema e aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a escola desenvolve um outro papel, né? Que não é o de escolarizar, que é o de educar. Aí é que tá. Que entra educadores. Mais do que os pais. Porque os pais não querem aceitar o comportamento dos filhos. Levam para a escola e deixam lá. Exatamente. Vocês já tiveram, assim, algum problema com professores, com pais? Eu ainda Junto à diretoria, Não, também não. né? A Se Deus quiser, não, coordenação, não. não, né? Não, ele sabe, porque assim, porque a gente tem que conquistar. Sempre eu digo, a gente tem primeiro conquista. Nós temos, quando a gente pega uma sala com 20 alunos, nós não temos 20 alunos. Nós temos 60 alunos. São 20 alunos, 20 pais e 20 mães. Entendeu? Então, aí você dominando, conquistando os pais, os avós, a gente tem os avós, né, os irmãos, aí você dá conta. Mas é muito difícil. Mas dá certo. Tá certo. Dá. Maria Amélia, eu estou com um projeto agora. Nós estamos trabalhando assim. Eu estou trabalhando nesse ano de 2023, trabalhar com os projetos na rede municipal. Aí esse projeto saiu, algumas pessoas que podiam trabalhar, aí só podemos trabalhar daqui a 2 anos. Aí eu disse, pois então eu vou fazer o quê? Eu vou criar meu próprio projeto. Foi o que eu fiz. Eu vou atrás, olhar quem é criança que tem TDAH e autismo. Eu vou avaliar o aluno, aí eu faço o projeto para o aluno. Chego para os pais, o projeto direcionado para o problema do aluno. Então, aquele projeto pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até deixar a criança no nível da série dele. Porque tem aluno que está no 4º ano, ele não sabe fazer o nome. Você sabia? Escola particular, escola do Estado, prefeitura. Você sabia disso? Não da rede municipal, pois é verdade. Mas por quê? Porque às vezes a escola também não tem profissional preparado para avaliar esses alunos. Aí ele o menino. Aí começa a dizer o quê? Os pais não dão assistência, porque eu sou muito do lado dos pais, assim, os pais têm que trabalhar, não tem? Tem que pagar as contas. Então, todo mundo tem que fazer o seu papel. A escola faz seu papel, a aluno tem que fazer seu papel e o professor. Aí os 3 têm que interagir para ver onde é que está precisando ser ajustado. A partir desse ponto, desse projeto de cada aluno, você conquista. Agora você tem que ir devagarinho, você tem que ter muito conhecimento, tem que estudar. Cada um, não é chegar, que aí você vai... Tem que ter psicologia, né? Tem que ter. Tem amor. Amor, didática. Didático. Disposição, tem que ter para cada tempo. criança é um trabalho específico. Específico. Eu perguntei assim, porque eu conheço mães que não aceitam. É o luto, viu?
o autismo do filho. Não é porque é muito inteligente, é muito rápido e tudo. Não aceito. E Maria Amélia... Aí é difícil. Muito difícil. Bota professores particulares em casa para ajudar nos deveres e Não acompanha. Quando você vê, sentir, vê alguém, eu coloquei um profissional em casa e o profissional não é bom, que não está dando resultado, tem que saber onde é que não está dando resultado. É o aluno, é o professor ou é os pais? Aí Está tendo uma falha aí, então tem que ter uma comunicação aí. Porque o que acontece muito? Na sala de aula a gente faz todo o nosso trabalho, né? A criança ali realiza todas as atividades sem nenhuma dificuldade, sem problemas. Vai a atividade para casa. E aí quando chega em casa, aquela atividade é esquecida, né? Os pais não cobram dos filhos que façam a atividade. Sequer olham as agendas, né? Então, se a gente faz todo esse trabalho em casa, na escola, e em casa o pai não valoriza, a criança vai acabar perdendo o estímulo, o interesse. Por que na escola é importante e em casa não é? Né? Então, a importância tem que ser mostrada tanto na escola como em casa, principalmente. E tem na sala de vocês, tem algum aluno autista que tem aqueles movimentos esquisitos? Tem. Como é que eles fazem? Quando eles apresentam esse movimento na escola, é porque ele não tomou medicamento na hora certa. Certo. Aí o pai sempre diz, é porque eu não fui pegar no posto, ou é porque eu não comprei. Aí aquela professora que tem mais aquele cuidado, que não quer ter aquele... Trabalho, não é que trabalho, o que atrapalha a sala toda. A criança tem culpa? Não tem. O professor tem culpa? Não tem. Mas a gente tem que estar atenta. Aí o que a gente tem? Eu procuro fazer, paizinho, como é o remédio? Já pegou? Não tem no posto, está faltando. Foi providencia o dinheiro. Ou o remédio. Às vezes na escola, nós trabalhamos na escola, que até cota nós professores fazíamos para comprar um remédio, para não comprar um remédio. Ajudar os pais. Tá aqui. Se você, porque pode comprar, né? Porque eles ficam aguardando, recebendo no posto. É complicado, viu? Eu digo isso porque eu conheço um médico que ela é neurologista, só trabalha com crianças autistas. Quando eu vou visitar, é um barulho terrível. Tem uns que não se aquietam um minuto. Todo tempo correndo, gritando. Isso. Eles gritam também. E gritam. Porque assim, como eu estou lhe dizendo. Como é que vocês fazem? Mas é o que eu estou lhe dizendo, Maria Amélia, porque eles se apresentam de várias formas. Aí tem uns que ficam batendo, então eles ficam sufocados, tá na sala de aula, aí a gente já sabe, ele tem que sair, dar uma voltinha. Por isso, nessa hora, tem a prefeitura, ele tem esse projeto, tem pessoas que a gente liga, fulano está descendo, tá certo, ele já sabe. Aí nós vamos forçar o menino a entrar na sala, não, ele vai dar uma voltinha, bebe uma água, volta. Então é porque ele fica um pouco sufocado. Porque o tempo dele de sala de aula é menor do que o tempo das outras crianças, né? Então a gente também não pode estar forçando. E mistura as crianças? Sim, tem que estar. Porque ele tem que ter a socialização com os outros. Normais. Certo. É meio complicado, porque nós trabalhamos com as crianças normais, né? Gente, vai chegar aluno tal, o nome dele é tal. Porque as crianças também são por dentro das crianças que têm TDAH e autismo. Para quê? Para não ter o quê? Bullying, não fazer bullying com aquela criança. Então, isso é conhecimento. Isso aí já está servindo para esses alunos futuro, porque vão ser futuros pais, mães, eles estão crescendo. Você está entendendo? Talvez até professores. Então... Como a gente vive nessa diversidade, né? A gente tem que aprender a lidar com eles, né? Vocês são mães? Sim.
De 2 príncipes. E tu? De uma rainha, ou de uma princesa. E tu, 2? 2. É, só uma, 2 tem uma príncipes. menina. Não é fácil, né? Não, eles estão na adolescência, aí é que é complicado. Eu acho que é a fase mais complicada. É? Quantos anos? O meu mais velho tem 15 e o mais novo 12. Certo. E você? Eu tenho uma filha. Ela vai fazer agora 20 anos, no dia Bem 30. novinha ainda. É, bem novinha. É muita coisa, né? Demais. É muito demais. E vocês, quando saem de casa, para ensinar os filhos alheios, que não são de vocês, mas com o espírito de professor, mãe, educador, quem é mãe já é mais fácil, né? É verdade. É mais fácil. É mais fácil, Do é. quem não é. Eu digo Mas pros tem meus... mulheres que são tão femininas, gostam tanto de criança, que as crianças são apaixonadas. A minha filha é apaixonada porque eu falo muito dos meus alunos, o fulano. Ela, mamãe, eu quero conhecer o fulano, eu quero conhecer o José, o Pedro, o Bento, porque você fala tão bem, eu já tô. Aí quando eu disse, o Paulo precisa melhorar nisso. Mamãe, vá com calma com ele, viu? Aí ele vai com calma. Mãe é muito bom, né? Sabe, entende melhor. É E verdade. os filhos de vocês ajudam também. Sim. No dia a dia, né? No convívio. Porque amor de mãe, né, é inexplicável, a gente não consegue explicar. E aí a gente vê naquela criança os nossos próprios filhos, né? Que a gente tem que ensinar, a gente tem que educar, tem que dar o amor, mas também tem que repreender quando for necessário, né? Para a gente poder desenvolver neles não só o cognitivo, mas também o comportamental. Certo. E vocês fazem muitos concursos, sempre fazem cursos. Atualizado, né? Atualizando. Sim, tem que estar, tem que estar todo tempo atualizando. Os cursos. Nesse sentido, a prefeitura ela dá um suporte muito grande para a gente. Certo, paga muito bem Todo também, ano. né? Não, aí questão de Eu vou pegar, salário, né? Eu tô falando assim. Poderia ser melhor. Eu conheço pessoas que trabalham na prefeitura e gostam até do dinheiro, diz que pagam bem. Não é bem, mas é bem. Dizem que as pessoas que se preparam para ser substitutas ou efetiva da prefeitura, que é o ensino municipal, né? E gostam elogiam até os salários. Ei, Maria Amélia, mas o Estão perguntando em termos gerais, sabe? Tá. Que eu já vi várias pessoas me porque dizerem assim. isso. Eu não entendo, sabe por quê? Entendo. Porque tem gente que só reclama. Que a prefeitura. E eu conheço pessoas que se interessam e querem entrar na prefeitura. Mas aquelas pessoas que reclamam são aquelas pessoas que menos fazem. E que não querem estudar. Não querem estudar. Porque querem só assim, ganhar. A gente entra com um salário baixo, claro, né? Mas se você estuda, você vai dando entrada no plano de cargos e carreiras. E aí você tem a oportunidade de ir aumentando o seu salário. Eu conheço mesmo pessoas que saem de colégios particulares e se interessaram pelo município, estão felizes. Eu conheço. Acredita? Conheço. Mas eu estou tão feliz. Eu fiz esse concurso, lá tem plano de carros de carreiras. Eu comecei assim, mas estou crescendo, eles reconhecem, né? As dificuldades são grandes e muitas, né, em uma sala de aula, mas assim, na minha opinião, para mim, o que dificulta mais o meu trabalho é a quantidade de alunos em sala de aula. O ruim que deveria isso. ser bem menor, porque se a quantidade de alunos fosse menor, porque o ideal é no máximo 20 alunos, né, para uma sala de alfabetização.
Lá na minha sala tem 28. Quer dizer, 8 a mais, né? E então, a tua? o tempo de eu estar ali com um, né, vai ser menor do que o que deveria ser. É. E você tem Hoje, Maria Amélia, eu estou voltada exatamente para o projeto, trabalhando com aluno, com projeto com aluno no particular. Certo? Aí eu faço o projeto para o aluno que tem TDAH e que tem autismo, e também criança normal, que alguns dizem que foi a pandemia que atrapalhou. Eu não acredito muito nisso, não. Também não. Mas vamos fazer trabalho. Então, estou focada agora nisso aí. Certo. Você faz o curso, Não, tem um curso. O que é que eu faço? Eu faço o projeto para cada aluno. Então, você tem um neto que tem autista. Aí você, Assunção, meu neto está com dificuldade de leitura e escrita. Ele precisa disso aqui. Aí eu faço a avaliação. Depois da avaliação, aí que eu vou dizer para você. Então, eu vou trabalhar com ele precisa disso. Aí eu vou dizer tudo que ele precisa. Aí eu vou trabalhando com ele até ele chegar no nível que ele está da série dele. certo. Porque toda série, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, tem o seu nível. Então eu faço a avaliação, olho qual é o nível que ele está. Ele está no nível de primeiro ano, aluno de quinto ano, está no nível de primeiro ano. Então eu tenho... É difícil. É difícil, mas vai dar certo. Mas você faz isso particular? Faço no particular. Certo. Na prefeitura eu trabalhei com esse eu trabalhei uns 5 anos com esse projeto, porque a prefeitura tem esse projeto, trabalhei muito tempo com ele, e agora eu estou trabalhando voltada para o particular. Certo. Eu vou na casa do aluno, levo jogos, toda aula tem uma aula lúdica, tem a aula prática, na leitura escrita, e depois tem a lúdica. Por quê? Porque a gente eu uso o quê? Digamos que tem um aluno que gosta muito de assistir filme, pregnar no celular. O que é que eu faço? Qual é o filme que você está assistindo? Eu vou assistir com ele. Dali eu tiro. Vamos lá, meu filho. Como é o nome dos personagens? Aí eu vou voltando. Tem o Mickey. Aí então vamos lá. Qual é a primeira letra do Mickey? M. Então, você não sabe ainda o alfabeto, aí eu vou. Você entendeu aí? Entendi. Pronto. É bom. O projeto é bom. É bom, tá dando resultado. E dá? Dá resultado. Desse jeito dá? Dá demais, tá, sim. Bem mais E eu rápido, até né? faço bem nisso, certo? Porque eu tenho uma sobrinha minha que tem um filho que ela vive eternamente atrás de alguém que dê aulas particulares. Assim. Pronto, depois o projeto... Eu vou até dizer a ela, Tá certo. viu? E ela é uma delegada civil, ela pode pagar bem. E o menino é lindo e limpo. O menino é altamente limpo, mas tem essa doença do autismo. O grau dele é mais de agitação, de não se prender. Uhum. Mas ele é tão inteligente que uma vez, quando ele era menino, ele foi à minha casa e eu dei a ele um copo com um desses super-heróis. Sim. Toda a vida que ele viveu, ele já está grande. Diz, você me deu um copo desse jeito. Parece que foi naquele dia. Isso. Maria, Eu até vou dizer, minha sobrinha, ele apresenta... já botou bem uns 3 ameias que aqui, ali arranja uma pessoa de Garcinha. Tem que ser uma professora especializada Isso, nesse especializada, assunto. Já mandou umas 2, 3 e no fim não se adapta, não sei o que, mas eu vou dizer. Pois é, Porque quem faz assim é mais fácil. É mais fácil, Aí esse projeto agora, agora Você vai 2023, na casa, vou na casa, aí só que eu não pego muito aluno, não. Pego Não, o quê? é um só. É um só. Não, estou dizendo eu, Assunção, porque eu tenho que trabalhar, porque a gente fica bem descarregada. Como é que a gente... Tem a energia, né? Energia. O que é que eu faço? Digamos, eu só posso ter, no máximo, 4 alunos por dia. Entendi. Por quê? Porque eu tenho, digamos, o Pedro, eu tenho que estar no tempo do Pedro, não é no meu tempo. No tempo dele. Então, se o Pedro, eu chego lá, na casa dele, o Pedro está meridando,
eu vou deixar o Pedro beredando. Aí ele vem. Quando ele vem, eu tenho que olhar se ele está dando certo o trabalho que eu estou fazendo com ele. Só porque chegou meu horário, eu tenho que sair. Eu não posso sair, não. Eu só posso sair depois que eu tirar o máximo dele. Sim, entendi. Eu consegui, você está entendendo? Aí quando eu vejo que ele já está perdendo o interesse, eu já estou satisfeita porque eu já consegui Eu algo. vou até dizer isso. Na aula seguinte, aí no dia seguinte, ele pode fazer tudo. Aí no outro dia ele não faz nada. Aí você está entendendo? Então é muito, os horários oscilam muito. Então quando eu trabalho com projeto a cada aluno, é porque eu já tenho um acordo no projeto com os pais. Ó, o dia, só o seu horário é 2 horas. Aí 2 horas, então pronto. Aí eu já sei que, como eu já conheço, que eles não aguentam muito, não. Agora, para brincar, para fazer uma coisa mais lúdica, Aí eles estão ótimos. É. Aí, geralmente, eu fico o meu contrato é de 1 hora até 2, 3 horas. Tá entendendo? Aí eu fico, aí eu disse, não se preocupe. Quando eles adoecem, o que é que eu faço? Dou aula online. Porque eles adoram. Aí eu disse, olha, você está doente, a gente vai acompanhar, bora lá, faça a leitura. Aí eu mando fazer leitura, o nome, que o nome eles têm uma dificuldade muito grande de fazer o nome deles. Aí ele, professora, mande o nome, aí eu coloco, aí eu tiro a foto, mando, faço o vídeo, aí eu fico todo tempo prestando atenção, conversando com eles, interagindo todo tempo com eles. É maravilhoso esse trabalho, viu? É bom, conhece o aluno, conhece os pais, Isso. faz o projeto, e dentro do projeto faz aí do jeito que for melhor. Isso, exatamente. Horário ao vivo, Isso. faz uns horários ao Isso. vivo, né? Quando eles Você adoecem. também faz isso? Não, porque eu estou mais direcionada mesmo em sala de aula. Certo. Mas se alguém precisar, Se precisar. você vai, né? Não, eu estou falando porque eu conheço a minha sobrinha e sei que ela pode ir para KPI. É meio segura. Todos eles são, né? Mas eu vou falar com ela. Sabe por quê? Porque a MEG vive arranjando professores especializados. Ela só arranja gente boa, sabe? Mas agora é que a mãe dele está aceitando que ele tem autismo. E um dia desse, só para terminar a conversa, ela mandou um vídeo do filho dela, que é um menino bonito, bem cuidado. Eu digo isso porque ele é tão limpo que a gente acha bom olhar para ele. Tão limpinho, tão perfumado, tão bonito, filho único, né? Ele foi a uma loja de vender carros. E o homem fez uma propaganda do carro, ele se meteu no meio. E foi fazer a mesma coisa que o homem fez. Aí eu vi o vídeo e disse, Gracinha, aproveita o teu filho e põe ele nesse caminho. Qual a idade dele? Deve ter uns 12 anos, no máximo. Eu não decoro a idade nem a minha. Mas ele deve ter mais ou menos isso. Viu? Aí ele fez, desenvolveu, fazia aquelas coisas de vender. Eu digo, aproveita o teu filho, que tem tendência com o público, e faz dele um grande apresentador. Isso, tô bem, Maria Amélia. Eu disse isso porque eu vi assim, ela mandou pra mim, sabe? Tu podia que tu visse. Ela já tá curtindo o filho dela, legal. Certo? Aí eu disse, Gracinha, bota o seu filho, Gracinha. Tu é uma delegada, tu não pode. Faz o teu filho explorar ele é desinibido. Né? Porque eles têm um som tímido. Exatamente. Aí eu dei a sugestão, ela disse, Tia Maria, eu acho que eu vou fazer isso. E aproveita aquilo que ele mais gosta de fazer e bota na vida dele. Porque às vezes eles não querem estudar muito, né? Bem, se nós pudéssemos, a conversa entre nós foi uma conversa do dia a dia. Não foi uma conversa técnica para vocês que nos viram,
nos veem, nos assistem. Foi uma conversa de mães, professoras, educadoras, especialistas no assunto de crianças com problemas, sabe? Então eu fico grata, viu, Assunção? Muito obrigada a você. Obrigada a E você. adorei conhecer você de perto. E a você, Aline, Eu que que agradeço. você é calma, né? Calma, muito calma. Tá bom? Vou deixar Fique o à meu vontade. contato para quem tiver interesse, né, do projeto, que é muito interessante para quem tem criança com TDAH e autismo, e também crianças que têm dificuldade, que são normais, que têm normais dificuldade na escola, não tem um na acompanhamento escola, maior familiar, né? Então, meu contato é 997-524286. Instagram, essas coisas tem? Não, só o celular mesmo, viu? E você? O Sei lá. meu é o 987813112. Conversa com vocês mesmas e Sim. resolve, né? Isso, direção. Obrigada, então. Nada. Eu gostei de conhecê-lo de perto. Espero que a conversa tenha sido proveitosa para Sim. vocês. E para todas elas, nós conversamos com quem está em casa. Que essa é a conversa de professores para pais que têm filhos com problemas, né? Obrigado, Dificuldade. boa noite. De nada. Certo? Bem, obrigada. meus Noite. amigos, com chave de ouro, um assunto de vida, um vida comum, em que nós vivemos cheios de confusões. Precisamos saber como se comportam os professores, os pais e os filhos. Boa noite.